Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medides. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que tem no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho para algumas brevíssimas observações sobre a palavra de Deus neste dia. A primeira, certamente a mais desconcertante para todos nós, que é a vocação de Abraão. Deus faz uma promessa para Abraão, e Abraão, em nome desta promessa, ele deixa tudo. Deixa a terra, deixa a segurança, deixa a sua instabilidade, de algum modo já construída. Ele deixa para trás uma série de coisas e se lança a caminho por uma terra desconhecida, em nome de uma promessa que Deus fez a ele. Então, acho que o primeiro ponto e o que nós precisamos aprender é justamente termos também nós um coração desapegado, despojado de tudo para se colocar a caminho. E muitas vezes se colocar a caminho por aquilo que muitas vezes nós não sabemos, por aquilo que muitas vezes nós não conhecemos, mas porque é Deus quem está pedindo, então nós somos capazes de sair do nosso comodismo, de sair das nossas falsas seguranças e nos colocar a caminho, conscientes de que todo o caminho tem dificuldades. Ninguém se põe a caminho para ficar livre das dificuldades. Não, toda espécie de caminho tem dificuldades. E a gente só vai saber enfrentar as dificuldades se a gente se colocar a caminho. Se não nos colocarmos a caminho, não saberemos. Então isso exige confiança na promessa de Deus. Isso exige esperança, de que aquilo que Deus está prometendo, Ele vai cumprir. E, portanto, em nome desta promessa, a gente se lança. Isso exige fidelidade, que faz com que a gente compreenda que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, nos faz sair e caminhar segundo aquilo que Deus nos propõe. Depois, no Evangelho, nós ouvimos uma recomendação de nosso Senhor, que é certamente uma recomendação dura para todos nós. Uma recomendação severa de Jesus. Porque Jesus, ele diz, essa é a regra de ouro para todos nós.
a regra de ouro para todos nós. Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. E é tão fácil para nós exercermos o julgamento para com os outros. É muito fácil. E quando se aplica a nós o mesmo julgamento, a gente percebe que normalmente quem está nos julgando está sendo injusto. A gente sempre se defende, né, no sentido de que achamos injusto o julgamento que fazem a nós. Mas nós fazemos isso constantemente com todas as pessoas. E aí é forte a palavra de Jesus, porque com a mesma forma que julgarmos, nós seremos julgados. Com a mesma medida que nós medimos os outros, nós também seremos medidos. Então, isso é desafiador, desconcertante para nós. E aí vem a segunda parte, né? Quando o Senhor fala: por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção na trave que está no teu próprio olho? Então, diante disso, nós precisamos reconhecer diante de Jesus, diante de Deus, aquilo que nós precisamos mudar. E mudar dentro de nós, e buscarmos verdadeiramente as realidades que o Senhor nos propõe, para que a gente possa não colocar em posição de julgamento, porque nós nunca teremos condições de julgar ninguém, mas de nos colocar ao lado do outro, para caminhar com ele e para levá-lo, quem sabe, para Deus. Então, essa a lei, ou a regra de ouro da vida cristã, que todos nós precisamos observar. Nós celebramos hoje o dia de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, um jovem, vamos dizer assim, destemido, um jovem com coragem, que colocou como princípio da sua vida a busca pela santidade. E ele se fez santo, né, com a oração contínua e com a prática da penitência. Ele se ingressou, logo após ter recebido a sua primeira comunhão, ele ingressou na Companhia de Jesus, tornou-se um jesuíta, com a necessidade ou com a busca de tornar-se sacerdote, e dado a oração e a penitência, movido pela oração e movido pela penitência, ele também estava sempre à disposição dos pobres para ajudá-los, né, com a caridade. E depois de uma enfermidade, ele não conseguiu ser sacerdote. Por ter entrado na Companhia de Jesus muito jovem e ter radicalmente entregue a sua vida a Deus, ele é considerado o padroeiro da juventude. De modo que é preciso que os jovens queiram seguir o exemplo de Luís Gonzaga para entregarem-se totalmente a Deus, a sua vida, e viver a profundidade do amor de Deus revelado no coração de todos nós, no chamado que o Senhor nosso Deus nos faz. Então, que também nós possamos observar as virtudes de São Luís e nos colocarmos a caminho no seguimento de Jesus, para fazer na nossa vida a vontade dele, fazer tudo aquilo que Deus deseja de nós e buscarmos cada vez mais a santidade. Louvado seja nosso Senhor